Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, trazendo mais uma notícia para vocês aqui. Hoje falar um pouco sobre o STF. Veja só, meus amados, está lá no portal da Revista Oeste. O STF legalizou a corrupção. O que é que vocês acham disso aí? Vamos deixar um pouco aqui o que se trata isso aqui. Então, antes de começar, glória a Deus está trazendo esse vídeo aqui para vocês. Se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Agradecer que você é inscrito no canal, muito obrigado pela ajuda. Peço que vocês continuem compartilhando, comentando também e ajudar o canal Estudo Direito. E para você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte da família Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos lá para a notícia. Então veja só, meus amados, está lá no portal da Revista Oeste aqui, se vocês quiserem consultar. O que diz no portal: o STF legalizou a corrupção. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes tornaram a roubalheira uma atividade lícita em todo o território nacional. A gente sabe o que aconteceu aqui com a Lava Jato, o que eles fizeram com a Lava Jato, né? A Lava Jato trouxe à luz o que? A corrupção, o que estava acontecendo aqui. A gente viu tudo que aconteceu, o que a esquerda fez, a gente viu o partido do PT. Então, assim, não tem como. E muita gente diz assim que Lula foi inocentado. Lula não foi inocentado, viu? Lula não foi inocentado. Não existe nenhuma sentença absolutória. Se tiver aqui, eu me retrato. Aqui tem uma sentença absolvendo ele. Não tem nenhuma sentença absolvendo ele. E fora, não tem a nulidade das provas. As provas estão lá. Então, o que aconteceu é que ocorreu uma prescrição e o Ministério Público não pode mais denunciar. O Fachin, através de um recurso que não pode, suscitou uma incompetência que se chama relativa, que estava referente territorial, é uma incompetência relativa que não pode ser sustentada naquela forma que foi feito, não, porque já tinha abstado sobre aquilo ali. Então, assim, não dá esse cordão para poder ter feito aquilo, não. E fora, mas mesmo que ele tenha feito aquilo ali, não absolveu ele. Então, o atual presidente não foi absolvido, né? Isso é matéria de direito de processo penal. Então, o processo penal está lá. Não, mas não tem nenhuma, não tem ali dizendo que ele foi condenado. Sim, não tem porque foi o que Fachin fez, mas as provas estão nos autos. E se não fosse a prescrição, o Ministério Público ia denunciar de novo e ele ia ser condenado. Só não pôde porque houve ali a prescrição, né? Então, assim, as provas estavam nos autos. Simplesmente isso, né? Então não foi anulada prova nenhuma, não. Vamos lá. Então a gente está vendo aqui o percussor de tudo isso aqui. O Supremo Tribunal do Brasil tornou-se a única corte de justiça do mundo que legalizou juridicamente a corrupção. Isso é uma vergonha, meus amados. E achar que lá fora as pessoas não veem isso aqui. O país, vê como é que o Brasil está. O nosso país está, né? Como eu disse assim, a gente vê tudo que está acontecendo no nosso país aqui é por causa do STF. Tudo. Se você parar para analisar tudo aqui, a gente não está difamando ninguém, não está querendo desconstruir órgão nenhum, porque tem um zelo para aquele órgão ali. Mas o que os ministros estão fazendo ali. A gente está analisando aqui a conduta. Então, veja a vergonha que a gente passa, né? Aí achar não que é minoria. Minoria não. É a maioria da população não concorda com o que está acontecendo aqui. Não há países que legalizaram o consumo de maconha, por exemplo, ou a eutanásia. Pois então, o STF, sobretudo, através das obra doutrinária e da sólida jurisprudência que foram criadas pelos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, tornou a corrupção uma atividade lícita em todo o território nacional. É a maior contribuição que os juristas brasileiros já deram à ciência do direito mundial. O STF e as esquadras de vigilantes que operam em sua defesa sustentam que essas e outras constatações factuais ou factas, como dizem em seu patuá, a respeito da sua conduta são um ataque ao poder judiciário. Fazem parte de uma grande articulação antidemocrática da extrema-direita para dar um golpe de Estado no Brasil e abolir o regime democrático de direito. Isso aqui foi uma narrativa que já criaram, meus amados, né? Para tentar ver se as pessoas conseguem aderir isso aqui, mas não adianta não, porque a conduta fala mais do que palavras. Então isso aqui não prospera. Dizer que é antidemocrático, que eles estão defendendo a democracia, não prospera, né? Possivelmente em favor da ditadura de Jair Bolsonaro em obediência à instrução das mesmas CIA e FBI, que criaram a Operação Lava Jato para prejudicar a Petrobras e agredir a soberania nacional. É uma alucinação, mas é o que isso aqui é uma utopia, isso aqui é uma fantasia que quando fala isso aqui, porque isso aqui não existe.
Isso aqui ainda existe. Não se trata há muito tempo de expor com provas físicas e à luz do sol a militância aberta e implacável do STF em favor da ladroagem e dos ladrões. Chegamos agora à fase de bater os últimos pregos do caixão. O ministro Gilmar Mendes, depois de tudo o que fizeram, foi capaz de anular todas as provas de corrupção contra o ideológico chefe do PT, José Dirceu. Preso não menos que 3 vezes em ocasiões e por gatunagens diferentes. Na verdade, Gilmar Mendes confirmou o apronto, como se dizia antigamente no TUF. Apenas repetiu o que eles fazem sistematicamente. O estranho seria agir de outra maneira. Aqui. A anistia particular do ministro para Dirceu é o Everest na histórica escalada do STF para sua posição atual de vara nacional de assistência à corrupção e aos corruptos. É muito simples. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, segundo os rankings de todas organizações mundiais sérias que medem índice de corrupção. Veja só onde o nosso país está. Tudo que está acontecendo. Por isso que eu digo a você, está vindo da onde? Pronto. Digamos uma espécie de SP ou MUD da roubalheira. Mas não há um único preso por corrupção em todo o sistema penitenciário do Brasil. Como é possível um fenômeno desses? Resposta: por causa do STF. A regra é clara. Você roubou, então vá ao Supremo que lá eles resolvem o seu... A que ponto está nosso... A vergonha, meus amados. Você roubou, então vá ao Supremo que lá eles resolvem o seu problema. Veja como está o nosso STF, né? E a gente vê que o Rodrigo Pacheco não faz nada, né? Simplesmente por quê? Porque tem outro vídeo aqui, se for olhar, é um dos motivos, pelo que eu vi lá, né, fazendo análise, que o impeachment não sai. Veja só o nosso Congresso como está. O sistema lá como está. Então lá não precisa mais, eles não precisam mais do povo. Não precisa mais do povo, né? Então o povo não tem mais nada não. O STF não falha nunca. Não falharam nenhuma vez até hoje. Desde, é claro, que o ladrão conte a bênção do campo progressista. Não existe casos impossíveis ali. O ex-governador Sérgio Cabral, por exemplo, foi condenado por corrupção, ele confessou, viu? E com excessos de provas, a 400 anos de cadeia. O STF mandou soltar, tá solto. O presidente Lula, padroeiro de todos eles, foi condenado em 3 instâncias sucessivas e por 9 juízes diferentes por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin mandou soltar. Não houve absolvição. Certo? Você pode olhar, meus amados, todos esses aqui, se você parar para analisar. Não sei se teve algum, mas a maioria aqui, vamos dizer 99% aqui, está incluindo Lula aqui também, não foram absolvidos. Anulou aqui, não as provas, né, no caso de Lula não anulou as provas, mas sim por causa de uma incompetência. Não tem que ser em Curitiba, tem que ser em Brasília. Veja só que ponto a gente chegou. Está solto, ainda mais solto na presidência, né? Os empresários da Odebrecht e da JF roubaram, confessaram e aceitaram pagar cerca de 20 bilhões por aí para sair do xadrez. O ministro Dias Toffoli, o que fez? Mandou devolver o dinheiro, olha o dinheiro aqui, do povo, de forma que eles nem ficaram presos e nem pagaram um tostão. Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes seguidas um acusado de corrupção no Rio de Janeiro. O homem é pai da afilhada de casamento do ministro. Veja só, meus amados. A lista não acaba mais. O STF pede simplesmente que você acredite no seguinte: todos os acusados de corrupção nesse país são inocentes. Minha gente, eu acredito em Papai Noel. Sem exceção. Ninguém rouba no Brasil. É tudo mentira. Hoje as coisas estão tão escancaradas, que não tem mais vergonha. Fácil aqui, assinou e acabou-se. Olha que situação chegou, né? O nosso país que está. E você vê, quando você vê uma pessoa de esquerda fazendo isso aqui, batendo palma para isso aqui, porque tá soltando quem tá corrupto, quem fez, quem cometeu crime e tudo, e quem não cometeu crime, que é porque é de direita, conservador e é contra a ideologia deles, tem que ser punido, tem que ser preso. Como eu já vi gente aqui de esquerda, tem vídeo aqui dizendo que era para fuzilar, porque pensa
diferente. Veja só, por isso que eu digo que essa ideologia de esquerda aí é um mal, minha gente. É um mal, ela cria divisão do povo, ela cria divisão e vocês caem nisso. Desculpe aí, não querendo generalizar todo mundo. Mas tem uma minoria que ainda não acordou para isso. Porque eu vejo como fosse um mal que está instalado aqui no nosso país. Não estou falando de pessoas, porque o ser humano tem que ser respeitado. Mas essa ideologia, esse pensamento, minha gente. Veja como está a situação e veja onde foi parar essa situação. Onde está nosso judiciário. Né? Então veja aqui, pessoas que estão lá, que não cometeram aquele crime de 8 de janeiro, gente. Não houve tentativa de golpe, não houve de abolição do Estado Democrático de Direito. São pessoas ali, não dizendo que não cometeram crime ali, mas imputa o crime correto. A conduta que eles cometeram ali, o crime tipificado correto ali. E não aquilo que estão fazendo, pagando 17, 20 e poucos anos de tudo. Veja só que situação. Por quê? Porque é conservador e de direita. É o que vai se percebendo. Né? Na ótica do STF, na verdade, o caso contra Dirceu era uma injustiça a ser corrigida e liberou geral para todo mundo, por que não para ele? É nesse nível hoje que está a nossa ciência jurídica. Não, eu discordo aqui, não é nossa ciência jurídica não, né? Porque o nosso direito aqui, ele não acata essas coisas não. É nesse nível hoje que está os juízes que estão aplicando de forma diversa do que está na lei, dando uma interpretação pessoal para poder favorecer. É isso que está ocorrendo. Então, a nossa junta jurídica aqui, se você for analisar, ela não concorda aqui não, tem que ser punido. Né? Só corrigindo isso aqui. É um caldo ruim, que deixa uma pergunta ruim. Como é possível respeitar um tribunal de justiça que se transformou, pelo que demonstra objetivamente as suas sentenças, no paraíso da corrupção no Brasil? Isso não tem nada a ver com fake news, com milícias digitais, com o golpe de 8 de janeiro, com a extrema-direita, com ato antidemocrático ou com atestado de vacina do ex-presidente. É a proteção ao crime, sem vergonha nenhuma e na frente de todo mundo. É condição de ter mais hoje, tem mais vergonha não. Toma aí, vamos passando. A anulação de todas as provas contra Dirceu e sua canonização como mártir da Lava Jato é um atestado de óbito ao STF como instituição, mais um. O Supremo não é mais a instância máxima do sistema judiciário. É um aparelho político que serve ao governo Lula e é servido por ele. É garantido pela Força Armada do Exército e da Polícia Federal, hoje reduzidos à condição de empresas privadas de segurança dos ministros. Veja só, um órgão público, a gente vê o histórico da Polícia Federal e hoje, e o próprio Exército, hoje é o quê? Empresas, veja só, meus amados, isso é uma vergonha. Empresas privadas de segurança dos ministros. Isso é uma vergonha, meu amigo. E não mais pela força da lei. Seus nutrientes são os serviços de propaganda que mantém na imprensa, os escritórios de advocacia criminal para corruptos milionários e os escroques que controlam o Congresso Nacional. É este o Brasil recivilizado do ministro Barroso. Veja só, meus amados. É esse o Brasil recivilizado do ministro Barroso. Ele disse que estava. Olha qual é o Brasil. Comenta-se agora que Dirceu está de novo em condições de ser o grande cérebro articulador e faz tudo da reeleição de Lula em 2026. E que o STF está fechado com ambos e com seu projeto de ficar 12 anos no governo. Tem de ser mesmo por aí. O consórcio STF-TSE colocou Lula na presidência em 2022. O próprio Gilmar Mendes disse isso. Para efeito prático, foi o próprio Gilmar Mendes. Vai ter que repetir a dose, porque com o eleitor mesmo, Lula não consegue resolver nada, porque não tem povo. Como eu disse a vocês, não tem povo, é minoria, ele não ganha. Pela votação do povo, ele não vai ganhar, ele não ganha. Eu não estou falando nada aqui que é fraude aqui, alguma coisa de urna não. Os resultados da eleição municipal estão aí. Há um esforço gigante depois da derrota em dizer que Lula na verdade não perdeu, preferiu não se expor. Não é mais da extrema esquerda, agora é um homem de centro. Sua grande força atual não é mais o PT, é o PSD de Gilberto Kassab, é o centrão de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e outros ases do seu projeto de país.
No mundo das realidades, seu partido ficou com 5% das prefeituras, ganhou uma das 27 capitais e foi extinto em São Paulo. Mas já faz muito tempo que Lula não está mais interessado em eleitor. O seu negócio é o STF, o Centrão e a ladroagem. Ladroagem. Ou vai com eles ou não tem jogo. Veja que situação está o nosso STF. O nosso país como está, meus amados. O que posso dizer? Vergonha. Agora, você acha que isso não vai ser impune? Vai ficar assim? Não vai. Vai chegar o momento, meus amados. Deus é o justo juiz, meus amados. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba, meu. Ele é o Todo-Poderoso, meus amados. Porque quem vai plantar aqui vai colher, meus amados. Vai colher. Não tem esperança ainda de ver nosso país, nosso Brasil, realmente sair disso aqui, meus amados. É uma vergonha, meus amados. Eu digo a vocês, eu oro pelos ministros. Eu oro pelo o presidente atual, para Deus toque no coração deles, quebrante esses corações, coloque um espírito de arrependimento, que ele venha se arrependendo do que estão fazendo, meus amados. É essa oração que eu não oro para desejar mal, para fazer isso não, né? Agora vai ter a recompensa. Vai ter a recompensa, né? Então o que vocês acham aqui dessa notícia, meus amados? O STF legalizou a corrupção. O que vocês acham disso aqui, meus amados? Comenta aí, compartilhe, curte, dê o seu like aí. Até mais, Deus abençoe vocês.